Caros colegas, meu nome é Zumar Duarte, aqui no canal Tudo sobre o Novo CPC. Vamos falar agora da revelia e de seus efeitos. A gente tem pela revelia no processo civil brasileiro a não apresentação de resposta pelo réu no prazo fixado para tanto, ou seja, o réu é citado para comparecer numa audiência de mediação ou conciliação, não havendo então a mediação ou conciliação, não sendo possível essa mediação ou conciliação, inicia o prazo então para que ele apresente a sua resposta, que a gente chama no Código de Processo Civil de contestação. Agora, se o réu deixar ultrapassar o prazo para apresentação dessa resposta, que é de 15 dias úteis, ele vai ser considerado revel, ou seja, os fatos afirmados pelo autor serão considerados verdadeiros na forma do artigo 344 do Código de Processo Civil. Em algumas situações, a revelia não produz esses efeitos, ou seja, embora o réu não apresente a sua resposta, não serão considerados verdadeiros os fatos afirmados pelo autor. Isso se dará quando houverem pluralidade de réu, ou seja, litisconsórcio no polo passivo, e algum deles apresentar contestação, desde que essa contestação seja comum ao outro réu, se o litígio versar sobre direitos indisponíveis, se a petição inicial, que o autor na petição inicial não trouxe os documentos, os instrumentos, os documentos que a lei considere indispensável à prova do ato, ou se aquelas alegações afirmadas, feitas pelo autor, embora não contestadas por réu, elas são inverossímeis ou estiverem em contradição com a própria prova produzida nos autos, ou seja, o autor faz afirmações, mas que são desmentidas pelos próprios documentos que ele anexou. Essa não produção dos efeitos da revelia está lá estabelecida no artigo 345 do Código. Então percebam, o réu não apresenta a resposta, ele seria então considerado revel na forma do 344, mas em algumas situações o próprio Código retira essa eficácia da revelia, da presunção da veracidade dos fatos, conforme está lá no artigo 345 também do Código. Mas aqui a gente tem uma inovação importante. Na época do CPC de 73, a revelia acabava sempre levando o julgamento antecipado da lide, ou seja, o autor apresentava sua inicial, o réu não apresentava defesa, o juiz verificando então que a revelia produzia seus efeitos, ele já julgava antecipadamente a lide com base nessa presunção de veracidade dos fatos. Só que agora o Código abriu a oportunidade de o réu aparecer nos autos, comparecer nos autos e eventualmente pedir a produção de prova. Nessas hipóteses, será otorgado ao réu a possibilidade de produzir provas, embora ainda sejam considerados verdadeiros os fatos afirmados pelo autor. Aqui ao réu se oportuniza então a realização da contraprova. Isso está onde? Está lá no artigo 349 do Código de Processo Civil. E se vocês verificarem, o juiz não julgará antecipadamente a lide, conforme está lá no artigo 355, quando o réu revel comparece e pede para produzir essa contraprova, conforme está no inciso 2 do artigo 355. Essa é uma inovação do Código. Ou seja, embora tendo sido revel, embora a revelia tendo produzido os seus efeitos, o Código permite, lá no artigo 349, que o réu compareça nos autos e realize uma contraprova àquelas afirmativas do fato realizadas pelo autor, e aí se produzirá então a prova para se verificar se eventualmente aquela presunção deve cair frente à prova contrária. Bom, essa era a dica, até a próxima, meus amigos.